Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, professor Macarrão, para mais um comentário, mais uma redação. O tema hoje é dengue, questão da dengue. Uma redação que ficou boa, ficou bem legal, mas eu achei ela bem interessante para mostrar para vocês como que a correção pode fazer diferença, né? E detalhes para você não dar mole no seu texto, ok? Joia, joia? Vamos lá, vou jogar aqui na tela. Vamos que vamos. Ó, já tá lá. A dengue precisa ser combatida com urgência. Beleza, ok, fato, uma afirmação categórica ali, não tem nem conversa, né? Não dá para ninguém discordar disso. O aumento do número de casos, ó, rasura feita corretamente, muito bom, tá? O aumento do número de casos se evidencia não só pelo individualismo de uma parcela da população no que tange às medidas de prevenção, como também pela falta de políticas públicas por parte do governo. Bom, faço duas anotações aqui. Primeiro, a anotação sobre o se evidencia. O aumento do número de casos se evidencia, tipo assim, ele é visto por isso ou ele ocorre por isso? Por isso que eu não gostei desse se evidencia. Para mim é um erro de propriedade de vocabulário, um erro de vocabulário mesmo. Uma construção, um verbo aqui que não é exatamente o que você quer dizer. Ele não se evidencia por isso, ele ocorre por isso, tá? Então, tá aqui uma primeira questão. Bom, continuando aqui, uma outra questão, por parte do governo. É um clichê, e é um clichê que faz parte, usar esse lance do falar do governo, ok. Só que no caso da dengue, quando você fala do governo, você está falando de uma forma muito ampla. Então eu prefiro que você, ou você especifique de qual esfera você está falando, tá? Ou que você use no plural, por parte dos governos, governo federal, governos estaduais e governos municipais. É importante você salientar essas coisas, tá? Então vamos lá. E até porque vocês vão ver lá na conclusão, que na conclusão isso é esmiuçado, ou seja, dá uma, eu diria que é uma divergência sim com o próprio texto, que você tem que fugir dela, tá? Por que isso? Vamos lá, vamos ver qual é a lógica aí. Qual é a responsabilidade mais direta da execução das questões de saúde? Estados e municípios. Tá? Ao governo federal cabe, sim, também planejar políticas públicas, também, principalmente, gerar orçamento para isso. Tá? Mas quem vai pegar e executar isso mais a fundo é o Estado, mas principalmente as prefeituras. Tá? Exemplo. Nesse caso da dengue, gente, o que aconteceu? Nesse caso da dengue, dessa última, né, de 2023 para 2024 aí, os noticiários todos trouxeram com muita clareza que os estados receberam, sei lá, o estado do Rio de Janeiro recebeu, vou chutar um valor aqui, tá? Mas a proporção é mais ou menos parecida com o que aconteceu. Ele recebeu 10 milhões para prevenção e combate, etc., dengue, e não gastou nem 1 milhão desse dinheiro. Ou seja, o Estado falhou, o governo federal não falhou e o município não necessariamente. O meio do caminho é que falhou, porque o Estado teria que pegar e repassar e, né, construir essas políticas ali de forma mais local, tá? E não foi feito isso. Então, quando você fala do governo, de qual governo? Mesmo quando você diz dos governos, dependendo da situação, pode ser que você esteja também cometendo. Não é uma injustiça, nossa, eu estou ofendido por causa do governo A, B ou C, não. Mas porque se torna um erro, se torna um problema, tá? Então, vamos lá. Uma parte da culpa por trás do altíssimo número de contaminados é do governo. E aí eu pergunto de novo, qual esfera? Federal, estadual ou municipal? Que muitas vezes não age da maneira adequada no combate à doença. Beleza, ok. De acordo com a OMS, se a vacina fosse disponibilizada corretamente a toda a população, esse toda a faz diferença, gente, porque ó, toda sem um artigo é sinônimo de qualquer. Toda a, olha que bacana isso, hein? Uma diferencinha, né? Toda a ou todo o é igual a inteira, a população inteira, tá? Então, se fosse disponibilizado corretamente a toda a população, isso é claro, gente, qualquer sistema de vacinação, né, vai funcionar assim. Ok. No caso da dengue, tinha algumas questões, né,
E aí envolve diretamente essa aquisição, pelo menos de início, é do governo federal. Tá? Então, quem falhou nesse caso foi o governo federal. Tá? Uma falha parcial, porque uma parte é falha, outra parte o laboratório de fato não tinha, pelo menos é o que é noticiado, né? Não pelo governo, mas pelo jornalismo, a imprensa profissional do Brasil, né? Não daria conta mesmo, mas poderia ter conseguido mais do que conseguiu, enfim. Então, ok, um parágrafo ok, fiz ressalvas pequenas ali. Aqui. Contudo, não podemos esquecer do outro fator principal na proliferação da doença. Eu coloquei não principal, outro fator principal não. Também relevante, ou também, ou mais um dos fatores principais, entendeu? Porque outro fator principal, você não disse antes que o outro era principal, tá? Então por isso que eu achei um pouco estranho. Então eu não colocaria, eu colocaria outro fator também relevante na proliferação da doença. A indiferença de alguns cidadãos com as formas de combate ao vírus. Não deixar a água parada e cobrir a borda dos vasos de plantas são medidas simples, conhecidas por quase todos, mas que em muitos casos não são cumpridas. É cumpridas, tá? Do verbo cumprir. Essa falta de comprometimento tem que acabar. Beleza, tudo bem, ok. Aqui, gente, eu não sei o dado atual, tá? Mas eu lembro que na última, no último andaço aí de dengue pesado, que foi por volta de 2014, 15, a estatística que a gente tinha era que 80% dos focos de dengue estavam em propriedades privadas. Ou seja, o problema, no caso da dengue, em boa parte, está muito mais conosco, população, do que com o poder público. O poder público também pode fazer e pode tentar ajudar, mas é mais complicado no caso da dengue por conta desse dado aí, dessa informação que eu trouxe para vocês agora. Tá? Não sei qual é o percentual hoje, mas ó, não deve ter mudado muita coisa não. Os hospitais também precisam de mais investimentos para que os médicos e profissionais da área possam atender os pacientes da melhor forma possível, evitando erros de diagnóstico que estão cada vez mais comuns. Na dengue, há erros de diagnósticos? Essa é uma questão. É por isso que eu coloquei muito genético, né? A dengue, isso ocorre agora? Isso tem ocorrido com a dengue? Eu diria que com a dengue ocorre até um efeito meio que ao contrário. As pessoas, os médicos muitas vezes te diagnosticam com dengue e aí você pega depois para fazer o exame, você nem com dengue tá? Porque meio que vira um senso comum. Isso anos atrás era pior, tá? Eu lembro direitinho, em 2002 ou 2001. 2000, foi o meu primeiro ano em Juiz de Fora. Dengue era coisa do Rio de Janeiro, tá, gente? E não é, mas enfim, tinha muito no Rio, então ficava com essa coisa, né? Cara, tá dizendo que, não é dengue. Não é que eu falei que eu era de Volta Redonda, que eu tinha estado em Volta Redonda uns dias antes. Nossa, é dengue, virou dengue, acabou, sabe? Acabou tudo, e na verdade não era dengue. Depois chegou-se à conclusão que era uma reação alérgica a um antibiótico. Ali eu descobri que eu era alérgico à amoxicilina, entendeu? Então, é muito doido, né? Mas com a dengue tem ocorrido esse tipo de erro diagnóstico? Quando a gente está falando da dengue, você traz uma informação dessa, você tem que falar de algo que seja especificamente da dengue e que traga problemas. Porque no caso da dengue em si, você diagnosticar como dengue e não ser dengue, se não for uma doença seríssima, obviamente, né, no lugar da dengue aí, não vai trazer, a princípio, grandes malefícios, uma vez que o tratamento da dengue é um tratamento viral. Então é mais ou menos como de outra virose, né? E geralmente, é dengue, não era dengue, na verdade é uma virose, tá? Então não vai trazer grandes problemas. Então, eu diria que esse parágrafo aqui é um parágrafo problemático nesse sentido. Realmente os hospitais precisam de mais investimentos, né? Atender os pacientes da melhor forma possível, tá? Diminuindo a possibilidade, aí olha só, diminuindo a possibilidade de erro de diagnóstico, do tempo de espera. A pessoa está passando mal, cara. Nossa, essa última agora eu tive. Nossa. Cara, você vai no hospital, você fica 4, 5 horas lá, só que você está num caco, você está numa situação tenebrosa, né? Então, aí eu acho que faria sentido. Vamos lá. Conclusão. Desse modo, concluímos que a união entre Ministério da Saúde, governos, tanto municipal quanto estaduais,
E população, ó, agora trouxe a questão de todos os entes aí, né, federativos. É o principal a se fazer para combater a dengue. Beleza, aqui eu acho super ok, tá? Então vamos lá. Conteúdo valendo 40, eu te daria aí na faixa de 32 a 35, tá? Por conta principalmente desse último parágrafo do desenvolvimento. Estrutura. A estrutura, o seu texto está bem estruturado de maneira geral, né? Mas um ou outro defeitinho desse vai tirar algum ponto, tá? Então vou pôr aqui 28. Gramática, parte gramatical, propriedade vocabular. Tem 1, 2, 2, 3. Tá, vamos pôr aqui, sendo bem, né, bem rígido, né? Chamando de expressão aqui, é a parte gramatical, tá? Expressão. Vamos pôr aqui 25, tá? Então, se a gente somar aqui, o conteúdo é o que dá uma variada maior, tá, gente? Então, se eu somar com 32 aqui, eu estou tendo 85. Se eu somar com 35, eu estou tendo uma nota aí maior, né? 88, beleza? Então, uma redação boa, bem bacana, mas teve alguns pontos aqui para a gente melhorar. E a argumentação é algo que a gente sempre pode melhorar, sem dúvida alguma, beleza? Um abraço para vocês e até uma próxima.